Olá pessoal, boa noite a todos e a todas que estão sempre ouvindo, assistindo a nossa live aqui do podcast O Professor, né? O podcast do professor. Esse podcast está aqui para levar informações, notícias de primeira mão para todos vocês que estão sempre ligados aqui na nossa live e no nosso podcast. Hoje, em um momento muito especial, mês de abril, é um mês que se prestigia, né, em poder levar a todo o nosso público um pouco sobre o autismo. E falarmos sobre isso, eu gostaria de parabenizar também aí a todos vocês que estão sempre levando o nome do nosso podcast em vários lugares, né? Então, isso é muito importante. Eu agradeço, na verdade, a vocês, a todos vocês que estão aqui, né, nos ajudando através de colaborações, né? E aqui toda hora vai passar aqui os nossos apoiadores, colaboradores. Então, se você quiser também nos apoiar, prestigiar também o nosso projeto do podcast do professor, né? Entre em contato com a gente no direct. Não esqueça, né, de curtir, de divulgar, compartilhar. Se inscreva também, né? Se você ainda não é inscrito no YouTube, no Facebook, no Instagram. Então, esteja aí a posto, porque sempre a gente vai trazer os melhores, porque os melhores da Bahia passam por aqui. Podcast do professor. E hoje vamos aqui falar com a professora Eliene Santiago, professora que trabalha aqui na Secretaria Municipal e também em outras escolas também. Ela que é especialista em autismo. E é uma alegria muito grande poder estar aqui conversando com ela, falando um pouco sobre esse tema que no mês de abril, né, se trabalha o Dia Internacional do Autismo, que foi no início do mês de abril, mas o mês de abril é um mês de conscientização, né, para que todos possam falar um pouco e ter uma certa atenção a esta causa, que é uma causa muito importante. Já estamos aí com a Eliene Santiago. Eliene, boa noite, como é que você está? Boa noite, Israel. Eu estou bem, graças a Deus. Quero agradecer a você pelo convite. É uma honra para falar de um assunto tão importante e necessário, que é o TEA, transtorno do espectro autista. Eliene, eu sei que tem muitos professores aí atentos à nossa live hoje. Muitos professores da Escola Polivalente, do CETEP, Ceres Libânio, Elódia Veloso, estão, na verdade, recebendo de uma forma muito grandiosa, né, um número de autistas que estão adentrando as escolas, principalmente nesse período pós-pandêmico. Vamos colocar assim, né, que ainda estamos nesse período da pandemia, mas como as coisas já estão tendo esse novo momento, né, esse novo período aí, onde já estamos na sala de aula, estamos recebendo, já as máscaras, né, já estão sendo retiradas aos poucos. Então, a gente já pode dizer que estamos em um período já mais pós-pandêmico. E de uma hora para outra, a gente se deu conta de inúmeras pessoas com laudos e outras pessoas sem laudos, mas que têm esse aspecto, né,
do, do comportamento autista, e o que a gente quer saber, na verdade, principalmente todos os professores, pais, colegas, alunos, né, que também estão aqui ligados no nosso podcast, o que é autismo? Bem, mais uma vez, boa noite a todas e todos, e quem não se encontra nesse sistema binário aí de todos e todas, né, sinta-se também, né, receba também um boa noite, né, todos. O transtorno do espectro autista, né, TEA, é assim que o DSM-5, né, que é o Código de Classificação de Doenças, né, relacionadas à saúde também, classifica, né, o TEA, transtorno do espectro do autismo, chamado por muitas pessoas autismo. É um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por manifestações comportamentais, né, que essas crianças elas apresentam alguns comportamentos diferentes das outras crianças, né? Elas têm uma dificuldade na interação social, uma dificuldade na comunicação, uma dificuldade em sustentar o olhar, não é? Porque a gente está conversando com uma pessoa, a gente olha nos olhos da pessoa, e uma pessoa com TEA, ela tem essa dificuldade de sustentar o seu olhar, né? Algumas crianças, elas olham rapidamente, desviam o olhar, né? Além de movimentos repetitivos, conhecido como estereotipias, né? Crianças que ficam balançando os braços, né? Balançando as pernas, roendo as unhas, dando voltas em torno do seu próprio corpo, né? Então, são as estereotipias. Então, essa também é uma característica de uma criança autista, né? E é importante, Israel, salientar aqui, e todos os ouvintes, todas as ouvintes, que cada autista é singular, cada autista é ímpar. Então, nós não podemos dizer que todos os autistas são iguais, né? Porque cada um deles possui a sua singularidade no comportamento. Algumas autistas não gostam de abraçar. Não são todos os autistas que têm essa dificuldade, né, em abraçar. Alguns autistas abraçam, gostam muito de abraçar, não é? Outros têm essa dificuldade. Lene, nós estamos tendo uma dificuldade possível. Estamos tendo aí a dificuldade com a internet. Que a sua internet aí está me ouvindo, falhando Israel? um pouco, né? Que são as questões mesmo que a gente no trabalho a gente já vê sempre isso aí. E agora você está ouvindo? Agora? Pronto, é porque está falhando, entendeu? Mas vamos. Deixa eu tirar. Vou vamos tirar dar continuidade. O fone. Deixa eu ver se sem o fone fica melhor. Israel? Não, mas pode utilizar o microfone. O fone pode ficar Oi. O fone, porque senão. Pronto. Pronto, dá o eco. Tá ótimo agora. Pode falar. E agora? Melhorou? Melhorou. Pronto. Como eu estava falando, Israel, então é importante que as pessoas, os professores, as professoras, a escola de uma forma geral, nesse momento de pós-pandemia, né, onde todas as pessoas tiveram consequências, né, principalmente emocionais, socioemocionais, esse retorno às aulas afetou o psicológico de muitas pessoas, o emocional de muitas pessoas.
e principalmente das crianças com o TEA, com esse transtorno do neurodesenvolvimento, não é? Que compromete aí a aprendizagem, né, das crianças. Compromete, algumas delas têm atraso na fala, atraso na comunicação, mas nada do que estímulos diários não possa resolver aí essas questões na comunicação. Está tendo uma dificuldade aí, está falhando bastante. Mas, Está falhando bastante. Aline, está falhando. Oi. Mas me diga uma coisa, o autismo e a síndrome de Asperger, ele tem alguma diferença? Bem, Israel, a síndrome de Asperger está classificado agora nessa revisão do DCM-5, né, que agora é CID-11, ela faz parte do TGD, que é o transtorno global do desenvolvimento. Então, todos os transtornos faz parte dessa classificação aí do TGD, o transtorno de Rett, o transtorno de Asperger, o TEA, que é o transtorno, né, do autismo também, do espectro do autismo, está classificado aí dentro desse TGD, que é o transtorno global do desenvolvimento. Sabemos que esse termo espectro está relacionado aos níveis, né, do autismo. Então, assim, nós temos o nível 1, o nível 2 e o nível 3. Muitas vezes, quando vamos palestrar, vamos explicar às famílias, vamos explicar aos professores e às professoras, nós utilizamos no nível 1 o nível leve. Não é um termo adequado, não é aceito pelo DCM-5, é aceito porque ele é um mesmo. Então, a gente usa o termo leve para a pessoa entender que o nível 1 é o nível leve, o nível 2 é o nível moderado e o nível 3 é o nível, né, severo. É o nível que a criança ou adolescente que tem esse transtorno, ele apresenta algumas características, né, que não compromete muito a aprendizagem. Estamos voltando até o mesmo problema, Aline. É o mesmo problema, né? Ele disse que está tendo um problema aqui de comunicação, eu acredito que bastante. Deixa eu ver um fone. Tem outro fone aí para eu vou. Oi. Eu vou tirar. Se eu tirar, ele falou se tirar vai comprometer. Porque na verdade está travando, né? Não é nem o problema do fone, nem microfone, não. É porque está travando, na verdade, a internet. Sim, sim. É a internet mesmo, Israel? A oscilação Sim. Da internet, não é? É isso. Bem. É porque do tempo chuvoso também, não é? Aí tem esses probleminhas técnicos. Mas será que deu para, né, entender, né, essa questão aí sobre os níveis, não é, do autismo? Será que as pessoas conseguiram entender sobre os transtornos, né? Porque são vários transtornos, então todos os transtornos estão dentro desse transtorno que é o TGD, transtorno global. Então, o DCM-5 colocou no CID-11, né, que é um código internacional de classificação de doenças, colocou todos no mesmo conjunto, não é? E aí a gente, é interessante que a todos os ouvintes aí percebam que é uma equipe de profissionais, né, é um conjunto de profissionais que dá esse diagnóstico a essa criança e a esse adolescente, né, que fecha esse diagnóstico. Então, para dizer se o autismo é leve, se é moderado, se é severo, então depende muito desse conjunto de profissionais. Não é somente um profissional que fecha esse diagnóstico, não é verdade? Então, para a escola, é importante esse laudo, sim. Para a família, é importante esse laudo, sim. Porque a gente percebe assim, que
não devemos enxergar, né, a deficiência e nem o transtorno primeiro. Primeiro a gente enxerga a pessoa. Primeiro a escola acolhe a pessoa, o ser humano. Depois a gente estuda esse laudo e vê de que forma, né, nós podemos adaptar atividades, de que forma a gente pode desenvolver algumas estratégias, alguns jogos, algumas brincadeiras, algumas dinâmicas para incluir de fato esse aluno na escola. E quando eu falo em inclusão, eu falo inclusão na escola, não é só o professor que acolhe, que inclui, mas é toda a comunidade escolar, né? Desde o porteiro, serviços gerais, né, direção, professor, os alunos, colegas desses estudantes, são todas as pessoas que fazem inclusão. Porque muitas vezes há um equívoco de achar que o aluno está na escola e que é somente o professor ou a professora responsável em fazer a inclusão desse estudante. Helene, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Como tem sido na prática, diante dessa visão que você está tendo aí, principalmente das escolas que você trabalha, como tem acontecido a inclusão do autista na escola? Bem, Israel, em nível geral ou em nível local, você quer saber? Isso. Bem, sabemos que gradativamente, não é, esse trabalho tem sido feito, né? As orientações, né, às escolas, a importância de contratar cuidadores, né, como a lei de inclusão garante, a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 13.146, né, de 2015, a própria Constituição brasileira, né, no seu artigo 205, quando diz que a educação é um direito de todos, a própria LDB, não é, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a 9394, 96. Então, todos os professores sabem que temos marcos legais aí que garantem a inclusão, né, desses estudantes com autismo. Agora, né, a própria lei também nos dá esse apoio de orientar a escola, né, de buscar informação, buscar autoformação e formação. Falando do município de Gandu vem fazendo aí algumas formações por escola, é um trabalho gradativo, né, em toda a rede municipal de educação. Gandu também tem contratado cuidadores para atender aí a demanda, para atender o direito do aluno, do estudante com autismo, né? Gradativamente, esses cuidadores estão chegando às escolas para acompanhar, para dar um suporte e garantir essa qualidade e esse ensino, né, que todos nós queremos, né? Que o professor sozinho na sala de aula, ele não consegue, né, atender toda a sala e dar essa assistência ao aluno. Então, ele precisa desse apoio do cuidador. Nós estamos também fazendo formação, né? Estamos começando aí uma série de formações e orientações aos cuidadores que estão chegando, porque é importante esses cuidadores receber essas orientações de como trabalhar com crianças e adolescentes autistas, de avaliar, né, observar, registrar, trabalhar com o hiperfoco, descobrir com a família, em parceria com a família, qual é o hiperfoco desse estudante, porque geralmente, a todos aí que estão me ouvindo, Israel e todos e todas que estão ouvindo, o autista, ele geralmente tem comorbidades. O autismo, ele não vem só. Geralmente, ele vem com comorbidades. E o que são essas comorbidades? São combinações, né? São duas ou mais combinações, né, de outros transtornos, como o TOD, né, que é o transtorno opositivo desafiador, como também o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, é o transtorno de ansiedade, é o transtorno compulsivo alimentar. Então,
são vários transtornos que vêm acompanhando aí o autista, não é? Então, o professor, ele tem que receber orientação, porque, na verdade, a gente sabe que o professor não está preparado, e a preparação a gente vai adquirindo diariamente, né, buscando aí formações, a Secretaria de Educação propiciando essas formações continuada de preferência, né? Continuada. E também é importante que o professor busque, né, a autoformação. A internet tem algumas informações importantes, tem o NeuroSaber, tem o Instagram do NeuroSaber, que é uma forma do professor, né, colher informações importantes. E tem vários sites aí que também ajudam, né, no trabalho educacional. Então, é importante também salientar aqui, Israel, que a Secretaria de Educação tem um núcleo, né, de atendimento educacional especializado, e esse núcleo, claro que ele ainda é bem restrito no número de profissionais, né? Tinha um psicólogo, tem a psicopedagoga, né? A Secretaria irá contratar mais profissionais para atender a toda a rede municipal aí de educação, mas esse trabalho será assim, contínuo. Nós iremos fazer um trabalho contínuo para atender toda a rede municipal, né, com relação aí a formações, a orientações, tudo que tiver ao nosso alcance, porque são colegas de trabalho e que merecem aí receber, né, esse apoio, essa rede de apoio. Oi, Israel, está me ouvindo? Estou ouvindo. Israel? Eliane, olha, estou ouvindo. Sim. Eliane, olha só, há tempos atrás, esse número, né, que hoje é um número grandioso de autistas, não apareciam nas escolas, né? Muitos pais tinham um certo receio e praticamente trancavam essas crianças, né, nas suas casas. Após esse período, eles retornaram. Tá tendo um eco aí, eu acho que tem que estar com fone, porque senão eu volto a ouvir novamente o que eu estou falando aí. Israel? Oi, tenta colocar o fone. Sim. Porque está tendo retorno. Pronto. Da minha voz. Eu estou com o fone aqui tranquilo. Pronto. Certo. Então, olha só, os pais melhorou? Melhorou muito. Os pais ficavam com essas crianças em casa, né? E essa criança não tinha o direito à educação, a inclusão começou a acontecer, e agora essas crianças estão, né, nas escolas, e muitos professores, na verdade, e não só os professores, mas também as escolas de uma forma geral, não tem um certo conhecimento de como lidar, não com o autista em si, mas com os momentos de crises ou surtos que acontecem, né, com o autista. Como é que você vê essa preparação das escolas de uma forma geral? Não só o professor, mas de uma forma geral. Inclusive, sobre a questão da alimentação. Eu estava falando isso lá no Ceres Libânio, porque eu tenho um enteado que ele é autista, e toda vez que ele se alimenta com alguma coisa doce, então ele termina com muita energia e começa a exacerbar em algumas formas dele de ser. Então, às vezes a gente encontra, por exemplo, na merenda escolar, suco muito doce,
ou algumas coisas onde o açúcar ele é bastante pesado. E aí, o autista, não sei se todos, mas pelo menos uma parte dos autistas, tem um certo problema com o açúcar. Então, não é só o professor, não é só a questão da coordenação, mas de uma forma geral. As escolas estão realmente preparadas, de uma forma geral, para receber o autista? Bem, Israel, eu vou começar, né, a falar sobre a questão que você colocou com relação à família, não é? Que esses estudantes começaram a aparecer nas escolas. Então, assim, você dizia, esses alunos não estavam, né? Os pais, as famílias, né, deixavam em casa, não levavam à escola, não matriculavam. Hoje, a informação está aí, né, para quem quiser, televisão, internet, está aí para quem quiser. Né? Com essa conscientização, as famílias passaram, não é, a entender os seus direitos, porque eu não falei, mas o mês de abril, conhecido como Abril Azul, marca, né, a luta, né, por direitos e conscientização do autismo. Então, muitas famílias estão conscientes dos seus direitos e, por isso, estão matriculando os filhos na escola. E as escolas, por sua vez, não podem negar, não é, esse direito, não é? Tem que matricular. Aí você coloca a questão do preparo das escolas, né? Se as escolas estão preparadas ou não. É importante dizer que as escolas precisam se preparar para garantir esses direitos, né? Precisam se preparar, não é fácil, mas é possível, né? Os professores, as professoras, a escola como um todo, o diretor, quando a gente fala professor, eu nem gosto de falar professor e professora, eu gosto de falar a escola. É a escola que precisa, né, buscar aí por meio da Secretaria de Educação, né, formações e também fazer autoformações. Aí você falava também sobre a questão das restrições alimentares, né? Que é importante, né, a escola saber quais são os alimentos que essa criança pode comer, né? Essas crianças que muitas vezes têm um nível alto de glicemia e não pode comer, não é, qualquer alimento. Então tem que ter um cuidado com a alimentação dessa criança na escola. Então, quando eu falei de uma equipe multiprofissional, o nutricionista também faz parte dessa equipe multiprofissional. Não só o neuropediatra, o psicólogo, o psiquiatra, o psicopedagogo, né? Mas o nutricionistas e outros profissionais precisam concluir o diagnóstico dessa criança com autismo. Então, quando o nutricionista vai lá, né, faz o relatório médico, faz o laudo, prescreve o que essa criança pode comer ou não, é importante, porque aí a família, né, que está ali em contato com esse profissional, com esses profissionais, com essa equipe multiprofissional, tem a obrigação de levar para a escola esse relatório médico. E a escola vai ficar ciente, né? Tem que todos ali se reunirem para ler o laudo, para ler o relatório médico dessa criança e saber o que essa criança pode ou não pode se alimentar. Né? Geralmente, algumas mães, elas levam o lanche do seu filho, né? Geralmente ela leva, porque o lanche ele é preparado para todos os alunos, não é verdade? Mas geralmente o que eu vejo, que eu observo nas escolas, é que as mães, os pais, os responsáveis, eles levam essa alimentação. Algumas crianças também, como você colocou aí, eu prestei atenção no quesito crise, não é? Você falou, algumas crianças têm crises, e como a escola lidar com essas crises, né? É importante salientar aqui, né, caros ouvintes, né, professores aí nos ouvindo, professoras, Israel, é importante dizer que essa equipe multiprofissional, quando dá o diagnóstico dessa criança com autismo, nesse diagnóstico tem um tratamento terapêutico.
Esse tratamento terapêutico pode ser uma terapia ocupacional, né? Pode ser uma psicoterapia. E no último caso, né, o profissional prescreve uma medicação para reduzir o nível de hiperatividade dessa criança, né? Ou então, se essa criança for muito calada, muito quieta, evita, né, essa interação social, uma medicação que ativa, né, a dopamina dessa criança e aí ela começa a aprender, né, de uma forma melhor, né, de uma melhor forma. Então, assim, há medicações, mas a medicação é o último recurso que essa equipe multiprofissional passa para essa criança, né? Então, assim, existe outros tratamentos terapêuticos que os profissionais desenvolvem aí com essas crianças para que elas, né, tenham a qualidade de vida, para que elas aprendam, né, de forma mais equipe multiprofissional, aí você observa que envolve tudo isso que você citou, a questão da medicação, a questão da alimentação, a questão da aprendizagem, né? Essas questões todas aí que estão associadas ao autismo. Então, é por isso que é importante ler o laudo, né, ler o relatório médico, para não acontecer essas crises, né? E o professor ficar sem saber o que fazer. Porque tem que conversar com Aline, parceiro, né, da escola. É a família que vai. A escola tem que perguntar à família. Essa semana nós encontramos aí uma. Cortou aqui. Está cortando aqui. Oi, Israel. Está falhando ali. Pronto, deixa eu ver aqui. Israel, tá ouvindo? Oi. Oi. Pronto. Melhorou? Então, voltando aqui, essa semana, aliás, semana passada, houve a irmã de um dos alunos nos procurou a direção e perguntou como é que estava esse determinado aluno em sala de aula. Porque ele estava dentro de casa muito afoito, enfim. E depois ela disse que ela não tinha dado mais remédio para ele. Inclusive que iria procurar, né, no posto para ver se encontrava esse remédio, mas ela não tinha a receita para poder pegar esse dito remédio. Então, existe uma possibilidade de, dentro da escola, isso facilitar mais a vida da família, porque, às vezes, essa dificuldade de você encontrar um psiquiatra no momento que você está na cidade, principalmente esse aluno, que era um aluno da zona rural. Então, existe alguma possibilidade de que, da escola, esse acesso, né, tanto ao psiquiatra ou a outros meios para tentar melhorar, né, a situação desse aluno que está sofrendo uma questão emocional muito forte? Veja bem, ficou um pouco a pergunta fragmentada por conta da internet, né, mas eu consegui, né, abstrair aí de profissionais que, né, tá ouvindo, Israel?
Alô? Alô é ótimo. Pronto, eu estou lhe ouvindo. Bem, pronto. Então, assim, quando a gente recebe na secretaria, eu digo a gente, o núcleo, né, de atendimento educacional especializado, atende essas famílias, a gente orienta, né, a psicopedagoga Angelita Casemiro, que atende, né, nesse núcleo, eu como pedagoga e especialista de autismo e Libras, nós orientamos as famílias a procurar, né, alguns profissionais em parceria com a Secretaria de Saúde, né, que a Secretaria de Saúde tem alguns profissionais. No caso do neurologista ou neuropediatra, a gente orienta as famílias que têm BPC, né, que é o benefício de prestação continuada, que essas crianças com deficiências e transtornos têm acesso a ir buscar esse atendimento na APAE, que já encontra um desconto, né, na APAE tem, né, alguns atendimentos que essas famílias podem ter um desconto. E para ter acesso aí a esses atendimentos, a esse conjunto de profissionais. E a medicação, né? Porque são esses profissionais, Israel, que prescrevem a medicação. Essa medicação, ela tem que ser atualizada. Essas consultas devem ser atualizadas, porque muitas vezes não precisa, né? A criança não precisa de medicação. Às vezes o profissional suspende a medicação, né? E orienta essas famílias procurar psicólogos, né, para ter um atendimento, um tratamento terapêutico. Israel? Oi, voltou. Você está me ouvindo? Conseguiu me ouvir? Agora sim. Mas conseguiu ouvir a resposta? Só uma parte da resposta. Só uma parte, não foi? Você pode assim, Mas sinalizar qual foi a parte que você ouviu? Pronto, mas eu vou trazer, em cima de uma das falas suas, trazer uma pergunta que é muito pertinente para esse momento. Certo? Como o professor pode identificar esse autista na sala de aula, aqueles que não têm laudo, aquele que a família não entrega ou não quer procurar um profissional da área, mas a gente percebe que pode ser até o autismo ou não, né? Mas é uma pessoa que precisa ter um laudo. Como é que a gente pode identificar se é o espectro autista ou um outro tipo de aspecto? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso aí. Bem, Israel,
essa pergunta é importante, muito importante, porque, veja bem, a queixa parte da escola. É a escola que faz a queixa, né? Essa queixa, o que é essa queixa? São as observações, que a escola tem ao fazer o diagnóstico com o aluno, ao observar essas manifestações comportamentais deste estudante. Então, quando a escola ela percebe que o aluno ele está com um atraso na linguagem, ele está com, ou ele ou ela, não é estudante ou estudante, está com uma dificuldade na interação social, não está sustentando o olhar, tem dificuldade em olhar, né? Tem movimentos repetitivos, como eu falei, né, que são as estereotipias, tem movimentos restritos. Então, a escola, né, faz um relatóriozinho, constando essas observações, porque a escola não pode afirmar que a criança tem TEA, né, que a criança tem DI, que é deficiência intelectual, que a criança tem TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e com hiperatividade, que a criança tem TOD. Então, a escola não pode dar o diagnóstico, né, daquela criança. O que a escola faz é uma hipótese. A escola tem suspeitas. A escola suspeita que aquela criança tenha, né, determinado transtorno, determinada deficiência. A escola, ela faz esse relatório, ela faz essa queixa e encaminha para o AEI, que é o Atendimento Educacional Especializado, né, que é o Núcleo de Atendimento Educacional Especializado. O psicopedagogo, né, que recebe essa queixa, vai fazer anamnese, vai fazer teste com essa criança, vai fazer anamnese com a família, e aí com essa anamnese, né, o psicopedagogo vai chegar à conclusão, não sozinho, não chegar à conclusão sozinho, mas vai perceber, né, que aquelas hipóteses relatadas pela escola saber que tipo de transtorno essa criança tem, ou que tipo de deficiência essa criança ou esse adolescente tem, e aí começar a adaptar atividades. Começar a adaptar como? Então, vai fazer um trabalho, né, que geralmente o autista ele não fica muito tempo concentrado em uma atividade. Então, vai planejar aí junto com os orientadores do AE, né, do Atendimento Educacional Especializado, que é um serviço da educação especial, inclusiva, e aí vai preparar atividades que possa, né, ajudar na aprendizagem dessa criança autista. Israel? Oi. Ouviu? Estou vendo hoje que a internet não está, não está né, nos ajudando, sendo né? nossa parceira.
A Verdade, internet está nos atrapalhando um pouco. verdade. Bom, Helene, quais têm sido as dificuldades de um autista na escola, né? Principalmente nesse período, né, como nós já chamamos aqui, de pós-pandêmico? Quais são as dificuldades desse autista e como é que o autismo ele afeta a aprendizagem dele? Bem, Israel, nesse momento pós-pandêmico, né, todos nós, né, não só os autistas, mas todos nós tivemos aí algumas consequências ou consequências sérias, porque ficar em casa, né, confinados em casa, sem interação social, foi complicado. Esse retorno aí às aulas, na verdade, precisa desse acolhimento. É um trabalho de acolhimento, é um trabalho de afetividade, é uma rede de apoio, né, que é necessário para que esse aluno ele supere essas dificuldades, né? Supere essas dificuldades. E a gente observa, Israel, que é importante fazer uma conscientização. É importante conversar com os colegas desses alunos, né? Desses estudantes com autismo. É importante essa conversa, porque assim, para que o preconceito é grande, a discriminação é grande, mas a partir do momento que a gente conhece o transtorno, que a gente começa a respeitar, começa a acolher, começa a ajudar essa criança. Tanto os colegas de sala como os professores, é importante conhecer, o autismo, o que é o autismo, quais são as características do autismo, qual é o tratamento do autismo, porque o autismo não é uma doença, o autismo é uma condição, né? Quem tem autismo vai ter autismo para a vida toda, e a família precisa aceitar isso, porque muitas famílias, Israel, não aceitam. Então a primeira dificuldade vem aí da família, né? Que algumas famílias, não são todas as famílias, mas algumas famílias não aceitam que seu filho tenha essa condição. Não aceitam e aí dificulta o trabalho. Então, a partir do momento que essa família, por meio de muitos diálogos, de muito convencimento, essa família passa a aceitar, fica mais fácil, porque essa família ela se torna parceira da escola. Muitas informações que a família passa para a escola vai ajudar a sanar essas dificuldades encontradas na escola. Informações valiosas que essa família vai passar. Então, às vezes, por exemplo, o professor diz assim, olha, eu não sei como trabalhar com essa criança autista, ele não fica parado, ele fica pulando muito, ele fica girando, ele fica sacudindo as mãos, ele coloca a mão no ouvido ali, porque alguns não suportam barulho, né? Quando um colega arrasta a carteira, faz aquele barulhão, ele coloca a mão no ouvido. E aí a professora disse, eu faço o quê? Que ele fica pulando o tempo todo, balançando os braços, o que é que eu faço? Então é importante o professor saber, ou a professora saber, todos que estão ouvindo, saber que quando a criança ou o adolescente com autismo, ele comete, esses comportamentos chamados de estereotipias, é um alívio para ele, é um conforto, é uma forma que ele encontra de se acalmar, Ele fica ali pulando, sacudindo, é uma forma que ele está encontrando ali para ele se acalmar, para ele voltar, ao seu estado, de tranquilidade. Então ali não é uma birra, não é um mau comportamento dele, não é que ele seja mal educado, que ele caiu no chão, começou a se bater, não é isso. É o professor conhecendo, que ele tem esse comportamento, retira um pouquinho ele da sala de aula, Aí os colegas que já estão conscientizados que o colega com autismo está
com esses comportamentos, né, inadequados, os colegas não vão entrar em pane, né? Os colegas já vão entender, compreender que ele cometeu, né, que ele teve aqueles movimentos repetitivos ali, aquelas estereotipias, foi porque ele estava buscando essa calma, esse equilíbrio, essa tranquilidade, né? E aí todos eles vão se comportar naturalmente. Aí o professor, o cuidador, né, naquele momento vai retirá-lo da sala, vai levar para um outro espaço e vai aguardar ele retornar ao estado de equilíbrio. Não vai gritar, não vai mandar ele parar de fazer aquilo, nada disso, Israel. Nada disso, queridos e queridas professoras e professores que estão ouvindo. Não vai precisar gritar, cale, para com isso. Nada disso vai precisar. É só dar o tempo que ele precisa para ele voltar ao equilíbrio dele e continuar a desenvolver as atividades dele, né? Que geralmente eles gostam de fazer aquelas atividades com Lego, aquelas atividades de encaixe, aquelas atividades, né, de quebra-cabeça, né? Muitas atividades voltadas para o hiperfoco dele. Geralmente o hiperfoco pode ser o quê? Um objeto que ele goste muito, um desenho animado que ele gosta demais desse desenho animado, como, né, pode ser, tem, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a galinha pintadinha, não é? Então, fazer ali o desenho da galinha pintadinha, colocar uma leitura ali naquela galinha pintadinha, colocar os numerais ali dentro, né? Umas atividades de matemática ali dentro, de ciências, de geografia, de história, nesse hiperfoco dele, né? Então, desenvolver, aproveitar que ele tem um hiperfoco, que ele se concentra, que ele tem atenção naquele hiperfoco e usar esse hiperfoco como recurso para reduzir as dificuldades desse aluno. Você observa bem que a gente está falando em dificuldades na sala de aula. Então, se o profissional da educação utiliza o hiperfoco para reduzir, não é, essa dificuldade, com certeza ele vai criar um sentimento de afeto, né? Um vínculo afetivo com o professor, com esse hiperfoco, que vai ser fantástico. E o professor vai perceber os resultados. E é importante também frisar, Israel, que uma criança com autismo, ele não vai aprender como as outras crianças aprendem, né? Eles vão aprender? Vão, mas não vão acompanhar o mesmo nível de desenvolvimento dos outros colegas na sala de aula. É por isso que a gente fala muito em adaptação de atividades. É por isso que a gente fala muito em hiperfoco, porque os outros alunos que não têm TDAH, que não têm outro transtorno, né, uma deficiência, não vai precisar desse hiperfoco, né? E é importante também, Israel, para diminuir essas dificuldades, né, elogiar muito essa criança, esse adolescente. Parabéns, como você acertou, parabéns, é isso aí, continue. Então, esses elogios são estímulos para diminuir também as dificuldades, porque ele vai ver que o profissional da educação está proporcionando atividades que ele acerte, não é dificultar a atividade, né? É usar uma linguagem objetiva, uma frase curta e objetiva, porque não adianta a gente utilizar alguns termos que a gente utiliza com os outros alunos, como, por exemplo, vai chover canivete, porque se você disser vai chover canivete, o autista ele vai pensar que vai chover canivete mesmo, literalmente. Então, essas expressões não devem ser faladas, não é? Então, a gente tem que usar mesmo frases curtas, objetivas, o hiperfoco, principalmente, Israel, para reduzir bastante a dificuldade dessas crianças com autismo, né, que tem uma dificuldade de memorizar, utilizar a rotina visual. A rotina visual é perfeita. Você fazer uma rotina, tanto a família como a escola, criar uma rotina visual com todas as atividades que esse estudante, né, ou que esse filho, essa filha precisa executar. Vou lhe dar aqui um exemplo. Em casa mesmo,
né? A família pode fazer o quê? Pode fazer essa rotina em forma de reloginho, né, circular, e aí colocar lá o horário e a foto daquela criança, né? Não é pegar uma foto de um livro, de uma revista, mas tirar uma fotinha dele mesmo dormindo. Então, ele dormindo aqui, tá, X horas, ele está dormindo, né? Aí coloca lá, X horas, ele acordou, né? Aí vai lá uma outra foto dele, ele tomando café, uma outra foto dele, ele com o uniforme da escola, indo para a escola, e aí meio-dia ele almoçando. Então faz aí ele vai, e cada imagem dessa, ele vai, colocando uma massinha de modelar em cima, ele colocando um vestinho, se plastificar é bom, se plastificar ele vai fazendo um vestinho ali em cima, marcando um X, né, porque ali tem como apagar quando você plastifica. E na escola, também a mesma coisa. A escola pode fazer isso, né? O aluno ali desenvolvendo atividade, hora do lanche, a hora da atividade, a hora do brincar, né? Da recreação, a hora do jogo, né? Então, cada atividade, ele vai visualmente, ele vai perceber que ele está desenvolvendo algumas tarefas e está cumprindo, e falta quantos para terminar. Ele vai ter essa noção visual que faltam poucas atividades para ele cumprir. E aí não vai deixá-lo nervoso, hiperativo, agitado, ansioso, né? Então é importante também frisar isso. Então, quando você fala assim das dificuldades, né, encontradas, eu já venho com uma receitinha para diminuir essas dificuldades, né? Porque as dificuldades existem mesmo. A gente não vai, por exemplo, a escola, vamos dizer assim, né? Não são todas as atividades que a escola, né, vai aplicar que vão dar certo. Então vai ser uma experiência, algumas vão dar certo, outras não. E aí a escola vai desistir? Não vai. A família vai desistir do seu filho porque não vai conseguir logo, inicialmente, né, que ele consiga? Também não. Vai ser um trabalho de persistência e paciência e muito amor. Verdade. Eliane, eu agradeço muito, né, a sua presença aqui no nosso podcast, né? Nosso horário, né, o Instagram é de apenas 1 hora. Nós já estamos chegando a esse momento final. Foi muito bom falar com você, foi muito bom ouvir atentamente cada palavra sua, cada sinalização da caminhada como professor. Eu sei que nós temos aqui muitos professores que entraram aí. Esse vai ficar gravado no nosso podcast, vai ficar gravado também no Instagram. E eu creio que muitas pessoas estarão assistindo e prestando atenção no que é necessário fazer para lidar com o autista dentro da sala de aula e com outros, né, que também, por não ter o laudo, a gente não sabe nem identificar e nem saber lidar com situações adversas. Mas foi muito bom, né, sua pontuação sobre os questionamentos que eu coloquei aqui, né, foi salutar para a vida estudantil, para a vida escolar, para os professores, para a coordenação, para a direção, para a merendeira escolar, enfim, todos realmente vão sair enriquecidos com a sua mensagem nesse momento. E agradecendo desde já a sua participação e as suas considerações finais aqui do nosso podcast. Bem, Israel, então eu só tenho a agradecer a você, toda a sua equipe aí do podcast, do professor, né? Agradecer o convite, agradecer a todos e todas que estão prestigiando aí essa live, aprendendo mais um pouco sobre autismo, que é um transtorno,
né, que precisa ser mais estudado, né, que não tem uma causa, né, que os cientistas ainda estão estudando, que são vários, né, fatores que na verdade gera aí esses transtornos, mas assim, eu espero que eu tenha contribuído, né, com as informações, tanto para as famílias, quanto para a escola, e outras pessoas que estão assistindo, né, com essas informações. E, como diz, né, a psicopedagoga, né, escritora, né, estudiosa, Simone Helen, né, todos podem aprender, né, é só estimular que todos podem aprender. Todos são capazes de aprender. Então, é nessa frase que eu me apego, né? Considerando que todos têm essa capacidade de aprender, eu convido a todos, né, a abraçar aí o transtorno do espectro do autismo e tentar compreender essa condição e ajudar, acolher, amar essa criança que com amor a gente